bilheteria da história do cinema. Parque dos Dinossauros. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, no filme mais esperado do ano. De Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros, filme inédito, vencedor de 3 Oscars. Hoje, em Tela Quente, especial. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cineclube Paralelas. Hoje a gente vai começar uma série sobre um cineasta que a gente admira muito, Steven Spielberg. Vai ser uma série porque a obra dele é imensa, é uma obra incrível. Então a gente não vai conseguir falar tudo que a gente quer em poucos episódios. Mas a gente resolveu fazer uma seleção com base em alguns critérios que a gente vai conversar mais sobre eles depois. Mas antes de qualquer coisa, eu queria apresentar os participantes, desse episódio, os nossos amigos do Cineclube Paralelas, que se dispuseram a vir conversar com a gente. Vamos começar com o Renato. Oi, Renato, tudo bom? Tudo bem. Vamos lá falar de um dos melhores diretores do cinema e, com certeza, o de maior sucesso. A gente lá no Cineclube, a gente pergunta para cada pessoa que está entrando qual o primeiro filme que a pessoa viu no cinema. E, se eu não me engano, eu lembro que você falou que o primeiro filme que você viu na vida no cinema foi Jurassic Park. É um dos filmes que a gente vai falar, verdade? Verdade, Jurassic Park. Acredito que foi em 93, né, que foi a estreia do filme. Aqui chegava um pouco mais tarde, mas deve ter sido incrível, com 5 ou 6 anos, não sei o que deu na minha mãe, me levou ao cinema, ainda bem, no Cine São Luís, naquela época que tinha a fila que dava volta no quarteirão, que era tão longa que quando você entrava, o filme já tinha começado, e eu me lembro em qual cena do filme estava, eu não assisti o filme inteiro, eu tive que terminar para depois assistir o começo, mas foi, sim, a primeira experiência no cinema. Melhor impossível, comecei com o pé direito. A gente também tem aqui a presença da Renata. Renata, tudo bom? Oi, Aida, tudo certo? Vamos lá, então, falar desse grande diretor, né? Aqui, começando, vamos falar esses 3 filmes bem importantes da carreira dele, né? Sim, e a gente vai começar justamente falando do primeiro filme dele eu digo assim, da televisão, mas ele chegou a ser exibido no cinema, né? A gente já vai até explicar isso melhor, que foi Encurralado, e daquele que é considerado o pai de todos os blockbusters, né? Tubarão. E a gente tem aqui também o Weber. Weber, a gente vai poder dividir aqui muitas experiências, né? Porque, para quem não sabe, nós somos irmãos. E a gente assistiu muito desses filmes juntos, não é isso? Conta aí como é que foi a experiência de assistir Tubarão na TV Globo. Dublado nos estúdios da BKS, né? A dublagem original, impactante. Aquele filme ser anunciado na TV, né? Um filme de 75, quando, naquele tempo que foi exibido, foi um alvoroço para o pessoal, que acho que a primeira vez estava sendo exibido na TV, né, já tinha alguns anos, e nessa época a gente já tinha acesso ao videocassete. Então aquela fita foi gravada, e assim como a criançada faz, de pegar filme, termina de assistir, quer assistir de novo, a gente assistiu o filme até decorar os diálogos, né? Então eu não consigo assistir ele em inglês, ou assistir na segunda dublagem, outra dublagem, não dá, porque ele ficou mordido na cabeça, né? Aquela dublagem. E, quer dizer, é um filme que é exatamente do mesmo ano que eu nasci. Então, para mim, tem um significado muito importante para a gente, né? Esse filme. E a gente pensa que pode ter sido por acaso da idade naquela época, mas não, o filme é bom. Se me chamar para assistir hoje, eu assisto de novo. Todo dia eu posso assistir esse filme. Pois é. Inclusive, esses 3 filmes que a gente vai falar, né? Encurralado, Tubarão e Parque dos Dinossauros, os 3 filmes são muito bons. São daquele tipo de filme que você pode reassistir, e você vai sempre se ver envolvido na experiência de assistir um filme. Eu achei difícil, assim, tentar assistir esse filme analisando. É um entretenimento tão puro que você embarca de novo. E eu acho que isso o Spielberg faz como ninguém. Ele é realmente um cineasta que o entretenimento tem importância, mas mesmo assim, ele não é algo raso. Cada um desses filmes aborda assuntos que talvez na primeira vez a gente não perceba do que ele está falando. Mas, assim, com o tempo a gente vai vendo. Então, assim, ele tem uma certa profundidade. Mas é porque o entretenimento, no caso dele, é uma coisa, assim, tão fluida que às vezes a gente não percebe, né? Eu acho que um cineasta que não tivesse propriedade, que não tivesse merecimento, assim, talento, ele não estava há tanto tempo fazendo tanto filme bom. O Encurralado, que é o primeiro filme dele, é um filme para TV, mas é considerado o primeiro grande filme dele, e já mostra toda essa destreza aí, né, que ele ia mostrar aí no decorrer da carreira, né? Ele já chegando, né? A gente começou a reassistir esses filmes há pouco tempo, né, para ter essa conversa aqui, e a gente assistindo o Encurralado e comentando, isso é filme de gente grande, isso não é um filme de um menino de 25 anos, não.
porque tem coisa ali Com que certeza. tem com coisa certeza. ali que tem marmanjão que tá fazendo filme há um tempo e não consegue fazer. Pois é. O Steven Alan Spielberg nasceu em Cincinnati, Ohio. Ele é filho de pai e mãe judeus. Aos 13 anos de idade, o Spielberg venceu o seu primeiro concurso de curta-metragem com o filme Fuga do Inferno. E aos 16 anos, ele fez o seu primeiro filme em Super 8, chamado Firelight. Em 1968, ele realizou o curta-metragem Emblem, que foi exibido no Festival de Filmes de Atlanta e foi premiado em festivais como o Festival de Veneza. Mesmo com esse reconhecimento, o jovem não foi aceito na Universidade do Sul da Califórnia, indo estudar na Universidade Estadual da Califórnia. Já pensou que mancada, hein? Após Emblem, Spielberg assinou um contrato com a Universal, onde teve a oportunidade de dirigir o seu primeiro longa-metragem em 1971. Okay. You want to play games? Get back in the bus, please. Please, come on, back in the bus. Hey, stop! Produzido originalmente para televisão, Encurralado Duel foi um sucesso e, ao ser exibido nos cinemas europeus, tornou-se cult. Acabou sendo exibido posteriormente também em cinemas norte-americanos. Tendo como protagonista o ator Dennis Weaver, que havia trabalhado em A Marca da Maldade, de Orson Welles, o filme foi baseado em um conto de Richard Matheson, com o roteiro do próprio autor e direção do então desconhecido Steven Spielberg, que tinha apenas 25 anos. Um pacato cidadão comum, Thomas Mann dirige sozinho pelas estradas do deserto californiano até começar a ser perseguido por um caminhão. Eu posso começar? Eu só queria falar Vamos, sobre Renata. rapidinho sobre o Richard Matheson, o roteirista, né? Que o filme é baseado num conto que ele fez e ele também fez o roteiro, né? E o Richard Matheson, só para dar uma pincelada na carreira dele, ele era um escritor, roteirista que fazia muita ficção científica e ele escreveu muitos episódios, acho que uns 16 episódios para a série Twilight Zone, que é Além da Imaginação, a série original. Ele escreveu um episódio do Jornada nas Estrelas e ele escreveu também alguns filmes bem famosos, como Tirando o Encurralado, Eu Sou a Lenda, O Incrível Homem que Encolheu, que é aquela ficção dos anos 50, e dois filmes que eu acho bem interessante, que é Em Algum Lugar do Passado e Amor Além da Vida, que são bem diferentes, assim, né, são romances, né, e ele é um escritor de ficção científica, mas o Richard Matheson é bem legal. Então, isso é importante porque o Spielberg, ele gostava muito do Além da Imaginação, e aí ele ficou sabendo desse roteiro e ele se interessou. E como ele estava ali em ascensão, e os produtores não iam contratar ele, mas ele tinha dirigido um episódio da série Columbo, e um dos produtores falou, esse menino até que ele dirige bem, então pode fazer um filme. Era um filme para TV mesmo, aí no final ele acabou fazendo muito bem, né, o Encurralado. Eu acho curioso que o filme Encurralado, assim, como a gente estava comentando antes, um filme dirigido por alguém tão novo, né, que teve que tomar essas decisões, assim, criativas mesmo, né? O próprio Spielberg disse que muito do que está no filme já estava no roteiro do próprio Richard Matheson, né? Exatamente. Então, isso. assim, essa coisa de não aparecer o motorista, você não vê o motorista, você vê o braço dele, a mão dele, né, mandando passar, e você vê as botas dele em outro momento. Mas já estava no conto no qual o filme foi baseado e no roteiro do autor, né? Mas ele toma decisões ali que a gente vê a influência, por exemplo, de cineastas importantíssimos como o Alfred Hitchcock. Aquela construção do suspense, de que mais importante do que o susto é aquela criação de um clima que vai sempre crescendo em angústia, em paranoia. Tanto que em alguns momentos o personagem, o protagonista, né, que é o Thomas Mann, ele é abordado por outras pessoas que aparecem no filme como se ele estivesse louco.
Por que razão alguém iria lhe perseguir? Qual o motivo dessa perseguição? Tem uma cena lá que ele encontra com dois senhorizinhos, né, que eles falam isso. Tem esse clima de paranoia, quando ele entra no bar também, todos olham para ele porque ele se destaca muito. E uma das coisas que a gente viu também, quando a gente estava pesquisando, é que algumas análises falavam a respeito de questões sobre o feminismo, que o filme representaria alguma coisa assim, o fato dele ser uma personalidade castrada, vamos dizer assim, se a gente pode usar esse termo. Eu não sei se chega a esse ponto, não. Realmente, eu acho que talvez seja muita viagem. Mas que a gente não. Eu acho que assim... Né? Ele é um cidadão comum. Ele é um homem comum. Então, e de repente, ele tá ali no mundinho dele, quieto, né? E alguém ali que você não sabe, realmente não dá para saber quem é aquele caminhoneiro, né? Que começa a perseguir ele do nada, assim, né? Ele não bateu nele, ele simplesmente começa a perseguir, e é uma perseguição terrível, né? E ele vai ficando cada vez mais paranoico mesmo, ele não sabe mais o que fazer, porque ele tenta fazer algumas coisas, né? Se esconder, né? Passa, aí o cara tá sempre ali, né? Realmente não dá para saber de onde vem, né, essa força aí, né? Vocês lembram do Pateta e o Senhor Andante, Senhor Volante? O caminhoneiro é uma coisa, o caminhoneiro dentro do caminhão é o médico e o monstro. A pareidolia de você ver a cara do caminhão, o caminhão ele não é uma máquina ali, ele é todo oxidado, como um organismo que se decompõe, ele é sujo. Ele tem um rosto, ele tem um... Ele tem um rosto mesmo, Eu cresci num pátio ferroviário e eu brincava em caminhões de carregamento de cimento muito antigos, né? Na época já eram muito velhos. Tinham caminhões Penemê, a Mercedes cara chata, tinha o Fiat, caminhões antigos, né? E todos eles com a cara curta, né? O 1113 da Mercedes-Benz também, esses caminhões velhos. E no meio deles tinha a Scania Jacaré. E o Scania Jacaré ele tinha um motor comprido que lembra o caminhão do filme, né? Então eu brincava naqueles caminhões, mas não encostava no Scania Jacaré porque eu via a cara dele e aquele motor grande dava medo, né? E no filme eu fui ver depois, eu lembrei, né? Eita, é parecido com aquele caminhão. Então de repente aquilo é vivo e o caminhão é o inimigo, não é o caminhoneiro, não. O susto que dá uma buzina num caminhão ou que passa do seu lado, muito grande, né? Aquilo ali que você vê que é uma questão da escala, né? Um bicho grande que pode te pegar. Se fosse aquele filme feito com uma picape, não daria nem para inchar, né? Exatamente. E perto do carrinho dele, aquele caminhão exato, um monstro, né? Eu acho bacana também o trabalho do ator, do Dennis Weaver, sabe? Porque ele não tem com quem dialogar nesse filme, praticamente, né? Tem algumas cenas, né? Alguns diálogos, mas fica escutando o pensamento dele. Então ele dialoga com ele mesmo o tempo todo, né? Então é assim que a gente vai criando a reação. E assim, ele começa realmente com aquele cidadão hesitante ali, que a maior preocupação é não se atrasar para o compromisso dele, mas até o final do filme, ele vai se tornar aquela pessoa disposta a qualquer coisa. Tanto que a solução que ele encontra ao final do filme para se livrar do problema dele é uma solução extrema, né? Porque ele tá vivendo uma situação extrema, né? Então ele é forçado àquilo ali, né? E eu acho que o ator faz isso muito bem. Faz muito bem. Sim, eu acho que é uma escolha certeira. Perfeito. Né? Spielberg já admirava esse ator e tal. Eu vou até depois rever A Marca da Maldade, porque eu realmente não me lembrava dele no filme. Ele é o normandês do Marca da Maldade, né? O cara do motel lá. Já está começando aqui a se desenhar por que a gente colocou esses três filmes juntos. Então, a gente está falando aqui de uma força irracional. Então, o homem comum contra uma força irracional, né? A gente não pode chamar de força da natureza, porque, afinal de contas, se trata de um caminhão. Mas é algo que chega na vida de uma pessoa comum, do cidadão comum, e cai nele como se fosse uma maldição. Não tem razão para aquilo ali acontecer, e você vê aquela pessoa que tem que se tornar algo que não é, para poder combater essa força, né? Essa força incontrolável. E o outro elemento em comum, né? Eu até estava falando com a Renata outro dia, é que são os filmes talvez mais Hitchcockianos do Spielberg, né? Ainda tá, principalmente os dois primeiros, que ele estava no começo de carreira, ele ainda não tinha todas as características que viriam aparecer nos filmes dele, né? Como aquela questão do maravilhamento, né? Das imagens, né? Do sci-fi, questão da família, mas esse do suspense
suspense ele já estava muito bem, né? E o Encurralado é isso, é uma aula de tensão. Ele fala que, apesar de ter alguns temas, né, no roteiro, provavelmente tinha bem do Madison, e o que chamou a atenção para ele foi o jogo do gato e rato, né? O jogo do suspense, como manter a atenção, né, naquela história tão simples, mas pela duração de um longa-metragem, né? E ele fez muito bem. E surpreendente também, né, Renato, que ele gravou esse filme menos de 2 semanas, não foi isso? Isso, Foi ele gravou 15 o dias, filme, né? Era 3 dias de filmagem, conseguiu em 12, e a edição foi, acho que 2 semanas e meia, né, para passar na NBC, né? Que foi lançado primeiramente com 70 minutos, né, que você encontra no YouTube essa versão, que não é essa versão que é do Blu-ray, que essa já é a versão europeia, né, que ele colocou algumas cenas depois para bater uma certa duração, né, que para alguns mercados o filme tem que ter 1h30, né, então ele filmou cenas a mais, né. E ele usa vários ângulos de câmera diferente, em cima, atrás, plano geral, e não cansa em momento algum do filme, porque poderia ficar uma coisa maçante, né? Mas todos esses planos que ele usa, eu acho que dá assim um up no filme. Que esse filme aí já mostra a característica do Spielberg que o pessoal normalmente não lembra ou não reconhece, né? Porque ele muitas vezes relacionado com o diretor do sci-fi, né? Das grandes ideias, né? Daquele blockbuster, mas na verdade a característica do Spielberg ele é muito bom naturalmente com a mise-en-scène, né? Com enquadramento, com movimentação de câmera, onde colocar a câmera instintivamente, né? E nesse filme você vê que ele já sabe muito bem filmar, que ele explica, né? No making of, que ângulos baixos, né? Quando você está fazendo perseguição, dá sempre a sensação de mais velocidade. E câmera teleobjetiva, né? Que o que não está no primeiro plano, dá a impressão que o segundo plano passa muito rápido. E ter pontos de referência também. Um caminhão passando com as montanhas ao fundo dá sempre a sensação de ser algo mais rápido. Então, assim, ele é um cara que já era muito inteligente nisso. A edição de som também, né? Desde o começo ele fazia essa jogadinha que, por exemplo, no final clássico, né, que a gente já conhece, o caminhão cai e ele usa um som de uma criatura, né? Que depois que ele repetiu Jones, por exemplo, tem uma cena lá mais triunfal que o Indiana Jones está acelerando o caminhão, ele coloca um som de um tigre, né? Junto com o motor, né? Então, assim, desde muito novo ele já sabia muito de linguagem cinematográfica. Exatamente. E essa cena do final, né, que o caminhão, ele joga o próprio carro, né, que eu falei que era a medida extrema que ele toma, então ele joga o próprio carro de encontro ao caminhão, e o caminhão cai no despenhadeiro, e ele estava falando sobre a filmagem daquilo ali, apesar de terem existirem 3 câmeras gravando, ele usou só uma, porque ele disse que o cinegrafista fez um trabalho tão legal que ele conseguiu filmar os 2 caindo, né? O carro, o caminhão, e aquela nuvem que né? foi se formando de poeira, né? E de alguma forma o caminhão ainda se submerge daquela nuvem também em algum momento, né? Então, assim, é perfeito, é um filme perfeito. Assim, para o que se propôs, então, né? O Renato falando aí das cenas que foram adicionadas, realmente, eu reassisti agora tá no YouTube, que ele tem no YouTube. E tem todas essas cenas e eu tava achando, poxa, esse filme é tão bom, né? Realmente, porque quando eu assisti da outra vez, não tinha essa cena, não. Era mais curto, não me lembrava mais. É isso. Ah, que legal. Pois é. Então tá, após Encurralado, o Spielberg dirige Louca Escapada, de 1974, um filme em que se inicia a sua parceria com o compositor John Williams. No ano seguinte, ainda antes dos 30 anos, o diretor realiza aquele que é considerado o primeiro blockbuster da história, Tubarão, Jaws, estrelado por Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw. There is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. This is Universal's extraordinary motion picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. I just found out that a girl got killed here last week. And you knew it. You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous. But you let people go swimming anyway.
barracuda. Everybody says, huh? What? You yelled shark. We've got a panic on our hands on the 4th of July. Is it true that most people get attacked by sharks in 3 feet of water, about 10 feet from the beach? Yeah. What we are dealing with here is a perfect engine, an eating machine. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. Bad fish. But I'll catch him and kill him. Did you hear your father? Out of the water now! This shark, swallow you whole. You're gonna need a bigger boat. That's a 20-footer. 25. 3 tons on him. Hurry up, he's coming straight for us. Don't screw it up now. Don't wait for me. Now! Shoot! What's he do? Give him room! I can't, he's trying to run! Oh! Come quick! I can't hold it! Hurry! Take it up! Brody! None of man's fantasies of evil can compare with the reality of Jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Jaws. See it. O filme foi baseado no livro homônimo de Peter Benchley, que também escreveu o roteiro ao lado de Cal Gottlieb. Pois é, então a gente vai para o segundo filme, que algumas pessoas até dizem, né, que é o Encurralado de novo, só que o caminhão foi substituído por um tubarão. É claro que, assim, agora no mar, mais, né? No mar, ele teve um nível de dificuldade muito maior, porque ele se orgulhava muito de ter conseguido fazer esse outro filme. Acho que o Louco Escapada também ele conseguiu ficar dentro do tempo, né, da produção que foi pensado para o filme, não estourava orçamento. Mas fazer filme no mar não foi brincadeira, não. O que ele imaginava que ia fazer o filme levou muito mais tempo. Não sei quantas vezes o tempo ele levou. Mas eu acredito que... Assim, acho que foi o triplo do tempo. O triplo do tempo, foi 100 dias a mais. 100 mais dias a mais. Porque era para ser 55 dias e foram 159 dias. É porque ele teve o mesmo pensamento que quando fez Encurralado, né? Porque ofereceram o filme para ele deram a ideia, não, vamos filmar no estúdio com back projection. E ele falou que não. Para esse filme aqui, para funcionar, bem, né? vai ter que Porque filmar nos carros certo, de verdade, na estrada mesmo. E aí, no caso do Tubarão, a mesma coisa. Vamos filmar no final. Não. Para ficar bem, a gente vai ter que filmar em alto mar. Tem que ter um nível de realismo, né? Para convencer o público. Apesar das dores e tudo mais, foi a decisão correta. Foi a decisão correta. E aconteceram coisas ali que ele não esperava, né? Até mesmo de ambiente, a luz mudava muito rápido. Além dos problemas técnicos com o tubarão que eles fizeram, tinha também toda a história da logística toda, de filmar no mar mesmo. Ele, inclusive, teve uma hora que ele achou que ele ia ser demitido, porque já estava tudo muito atrasado. Foi uma filmagem bem tensa para ele, né? Mas, no fim, acabou dando tudo certo, né? Eu acredito, né? Isso não sou só eu que acredito, muita gente acredita, que muito do que deu errado no filme foi o que fez o filme ser tão bom, né? Porque ele tinha a intenção de mostrar bem mais o tubarão. E simplesmente o tubarão mecânico não funcionava como foi pensado, né? Então isso foi deixando ele bem frustrado. Então ele teve que arranjar alternativas para mostrar o tubarão. É claro que assim, ele não deu um jeitinho, ele fez muito bem. Eu não estou querendo tirar o mérito dele, não. Ele soube aproveitar, mas ele tinha realmente a intenção de mostrar mais o tubarão no filme, né? Então, o que é que ele construiu? Ele foi construindo também esse suspense desde o começo do filme, usando muita questão da câmera subjetiva, não é isso? Então, assim, a gente não tá vendo o tubarão, mas ele tá lá. O filme começa com o tubarão. O início que a gente vê ali as algas, os peixinhos, já é o tubarão. A música tá lá desde o começo. Inclusive, é uma coisa, a gente vai poder falar melhor depois, mas parece que quando o John Williams viu o primeiro corte assim, do filme, né? Que ele olhou assim, cadê o tubarão? Então, ele ficou assim, eu vou ter que... Eu acho que assim, eu não sei se chega a esse ponto, né, Renato? Porque a gente já viu esses comentários. Mas 50% desse filme foi o John Williams com essa música. Porque sim, porque a gente escuta aqueles acordes, a gente sabe que é um tubarão.
A gente entra no mar... A gente já sabe que é o tubarão. E a gente fica... Tan, 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 Isso. tan. A gente sabe, né? É. Então ele conseguiu, de certa forma, trazer o tubarão quando ele não estava lá. Embora o Spielberg também tivesse conseguido fazer isso quando ele usou o artifício dos barris, a própria câmera subjetiva e outras coisas. Mas a música foi fundamental também. E também, além da música, tem outra pessoa aí que eu acho que merece muito do mérito também, que foi a montadora dele, né? A Verna Fields. Então, o filme tem uma montagem incrível também. Todos esses aspectos técnicos que a gente falou do filme, mas a gente tem que ver que o filme foi bem construído também em termos de personagens. A gente começa o filme acompanhando a rotina do personagem do Roy Scheider, que é o... Brody. Chefe Brody, exatamente, o chefe Brody, que é um nova-iorquino, que tem fobia de água, e vai morar numa ilha. Então, assim, já começa a se desenhar aí mais ou menos aquele tipo de personagem que a gente já viu no filme Encurralado também. Pessoa hesitante. Não fica muito claro no filme, mas dá a entender que ele sai de Nova York pela violência, que ele vai procurar uma vida pacata. E ele sendo chefe de polícia, lá ele encontra a vida pacata, né? Porque lá ele vai ter o quê? Crianças que praticam karatê na cerca do fulaninho. O outro que estaciona o carro na frente do portão do cicraninho. Então, assim, a vida dele é São bem coisas pacata, bem banais, né, que acontecem. Bem banais. E em vários momentos do filme, o próprio prefeito, quando já começam os conflitos, ele fala assim, é o seu primeiro verão aqui. Então, ele não está ali há um ano. Ele está ali há menos de um ano. Então, ele está se habituando ainda ao jeito de falar, ao jeito de pensar daquelas pessoas. Inclusive, essa exposição que fazem no roteiro é muito bem feita, né? Que o diálogo é mais ou menos assim, que ele acorda pela manhã e fala, o sol não batia aqui nessa janela, né? Não, é porque a gente se mudou no outono, a gente tá no verão. Tá no verão agora. Eles fazem essa explicação, né? Que ele veio de outra cidade, ele fala, né, que o sotaque aqui é diferente, fala que é Nova York, né? Mas na frente, naquela famosa cena das cicatrizes, né? Você vê que ele levanta a blusa, ele tem aparentemente um ferimento de... A gente não sabe se é uma bala, uma coisa, mas assim, isso não é deixar de explícito, mas deixa as pistas que ele realmente saiu de Nova York pela questão da violência, né? Então, assim, exposição... Eu acho que o ferimento dele é uma apendicectomia. Eu acho que é uma cirurgia. Pode ser também. Bom, mas é um roteiro exemplar. É um produto exemplar. Mas é aquele clássico, assim como Casablanca, né? Que é um roteiro exemplar que foi feito ao longo, né? Teve muito problema para ser feito e no final terminou um produto perfeito. Mas a gente sabe que a produção não foi bem longe de ser perfeita, né? Bem longe de ser perfeita. E muitas das frases clássicas do filme foram de improviso, não estava, parece que no roteiro não, né? A famosa frase que o próprio Martin Brody diz, que é, você vai precisar de um barco maior. You're gonna need a bigger boat. Parece que não estava no roteiro, que ele improvisou. E o monólogo do Quint também tem muito da participação do próprio Robert Shaw. O filme foi filmado, mas lá pela metade da produção estava em uma daquelas greves de roteirista, né? Então, os roteiristas oficiais do filme ficaram o Peter Benchley, né? E o Carl Gottlieb. Eu acho que ele é um dos atores do filme, que o Spielberg já contratou ele e usou como roteirista, porque como está na greve, mas ele é ator, né? Então, ele vai poder reescrever cenas. Mas teve um tal de Howard Sackler que participou também, que ele escreveu o tal do monólogo do Indianápolis, né? Ele fez muitas contribuições, mas ficou sem crédito. Esse monólogo aí famoso, né? Que é baseado numa história real, que ele popularizou essa história, muita gente conheceu a história do SS Indianápolis pelo Tubarão, passou pelas mãos desse Sackler aí, o John Milius, né, que é diretor também que é conhecido, e o Robert Shaw, que era roteirista também, ele editou, né, e fez meio que o roteiro final dessa cena. Essa história do Indianápolis eu realmente também não conhecia, né? Parece que estão fazendo fizeram um filme, né, sobre o Indianápolis. Fizeram, eu acho, Nicolas Cage, tem cara de ser muito ruim. Parece que assim, parece que aconteceu, muita gente morreu mesmo nesse episódio, mas não foi tanto com o ataque de tubarão. Houve sim, né? Mas parece que houve outras coisas. E ele não levou exatamente a bomba, ele levou o urânio que foi usado na bomba. Eu estava lendo isso hoje. Mas realmente foi o maior desastre da Marinha Americana, em termos de mortes. Morreram mesmo muita gente, então de 800 pessoas, se não me engano. Sabe, uma coisa que eu curto muito nesse filme, e mesmo quando eu não entendia nada de cinema, para mim ficava muito claro, é que esse filme era claramente dividido em duas partes. A gente tinha o começo do filme, o começo assim, uma boa parte do filme, na verdade, né? Que se passava na ilha de Emmett, né? E acompanhando a vida dos cidadãos ali até acontecer o primeiro ataque, e em seguida os outros ataques também. E depois a gente tinha uma parte que era em alto mar.
Acho as duas igualmente boas, perfeitas, porque eu acho que no começo, nessa primeira parte, a gente vai ter cenas ali tão incríveis. A gente pode falar da cena do ataque na praia. Essa cena eu acho que é a cena que deixou todo mundo com medo de ir pra praia, né? Que tem tubarão, que tem até hoje, tem gente que assistiu esse filme que não vai pra praia porque acha que vai ter tubarão. A cena do ataque em que morre o menino. É. Não a cena do primeiro, que é a primeira vítima, né? Que a gente vê, que é a da Chrissy, né? Que é a moça que morre no começo do filme. Não é essa, mas cabos, né, na praia, o pessoal que é a primeira. Essa cena do menino é impressionante, né? Porque a gente já tá num nível ali que a gente sabe, a gente não é enganada, a gente sabe que é um tubarão, né? Ao contrário lá do prefeito que quer se enganar. Mas então a gente sabe que vai acontecer uma coisa. Na verdade, eu tava vendo hoje alguém falando assim, a vítima acabou sendo o menino. A primeira vítima foi o cachorrinho, não foi? O cachorro some. Cachorro. Foi o cachorro, né? O cachorro só nome, ninguém lembra disso. Foi o cachorro. É o Pippet. O cachorro. Pippet. É porque na dublagem era Pop. Nessa dublagem da TV. Pippet, né? Mas ele morre, ninguém dá falta dele. Pois eu sinto. Eu lembro que foi o cachorrinho. Não esqueço disso. Porque alguma coisa diz assim, olha, o dono fica chamando ele, cadê o cachorrinho? Cadê o cachorrinho? Então já sabe que alguma coisa vai acontecer ali. Are you okay? Everything's fine. Yeah, fine. Listen, if the kids go in the water, it's worrying you. No. They can play out here on the beach. It's all right. Let them go. It's cold. We know all about you, Chief. You don't go in the water at all, do you? It's some bad hat, Harry. Chief Brody, you are uptight. Yes. Come on. That's it. Pippet! 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 Come on, Pippet! Pippet! Essa cena, primeiro, tem um momento ali brilhante, que para mim é um dos melhores momentos de edição da história do cinema. A Renata pode até falar depois, né? Que é enquanto o chefe está preocupado, né? Você vê ali uma tomada geral, ali um plano longo que vai apresentando todas as pessoas na praia, né? O cachorro, né? O menino. E aí você vê o chefe Brody muito tenso, e aí o Spielberg, a ideia, isso já foi ideia dele, né? Que ele queria fazer aquilo ali num plano contínuo, que desse uma impressão que estava sem cortes, só que ele queria mostrar ao mesmo tempo o ponto de vista do chefe olhando e a expressão dele, né? Então, assim, como é que ele ia fazer isso? Poderia ser, se fosse o Brian De Palma, seria no split screen, né, dividir a tela. Só que isso chama muita atenção, né? E aí ele, com a Verna Fields, fez uma das coisas assim, mais incríveis que eu já vi em termos de edição, né? Que eu revendo a cena agora, eu fiquei até surpreso o quão curta é essa cena. Porque é tão marcante, né, que o que ela faz? Cada vez que passa um banhista na frente do chefe, faz o corte pro ponto de vista dele. E aí passa um outro banhista, volta pra cara dele. E nisso aí fica nesse vai e vem, que dá a impressão que é contínuo, mas foi feito com cortes, né? Que é, pô, sensação, genial. Isso aí vai criando atenção, né? Porque ele vai vendo o velhinho com a touca preta, né? Aí ele acha que pode ser o tubarão, não é. Isso. Alguém dá um grito lá também, também, né? Você vê que a tensão tá crescendo, mas por enquanto nada, né? O silêncio ainda, né? A trilha não se manifestou, né? A gente sabe que vai acontecer alguma coisa, mas a trilha não se manifesta. Quer dizer, ele não está enganando a gente, não, né? É verdade. Ai. E eu acho que aquele comentário a respeito do Hitchcock, aquele comentário a respeito do Hitchcock também é interessante, porque tem aquela cena lá, a câmera se aproxima, mas ao mesmo tempo. Como é que chama esse efeito? Dolly. Chamam de Dolly Zoom. Dolly Zoom. É o Vertigo Effect. Mas é. Também já tinha sido usado com maestria pelo Hitchcock, né? E no Corpo que Cai. Vale até lembrar que no Corpo que Cai.
O corpo Inclusive, cai. Agora eu vou lembrar que o corpo que cai ali é uma maquete, né? Mas ele faz. O John Williams faz uma referência ao corpo que cai também nessa hora. Ele coloca um sonzinho assim na trilha. Exatamente. Não é isso? Que dá essa sensação de realmente tá acontecendo. De vertigem mesmo. Meu Deus, o maior terror do chefe tá acontecendo, do chefe Brody ali. E ele não pode fazer nada e ele vai ficar ali, a sensação realmente de que tá sendo tirado algo dele, de vertigem, uma coisa assim. O terror dele, o que ele tá vendo é um menino sendo comido na frente dele com sangue jorrando para todo lado, né? Que ali o Spielberg mostrou mesmo, né? Na época que o Spielberg matava crianças, né? Nos filmes matava criança. Mas a Globo cortava. Era, né? Era. A Globo cortava. Conheceu algumas passagens do filme depois, né? A morte do Clint é um corte, tem lá quando ele é mastigado mesmo. Que ele jorra sangue da boca, né? Também a gente só viu depois. E tem uma perna caindo, que é depois dessa cena, né? Depois, né? Que é no ataque depois. Né? A perna Globo deixou. A perna Globo deixou, é verdade. E o Bengard, né? A Globo deixou também. Mas aí o menino morre, né? Tem aquela correria toda da praia e fica só o bote, né? Rasgado com sangue ali. Fica só o bote rasgado, mas você vê como é a fobia do chefe Brody, né? Ele vai na beira da praia e não entra. O Brody vai ser confrontado pela mãe do menino. Então ele sente a responsabilidade, porque afinal de contas, por mais que o impulso dele, por mais que ele tenha tentado fechar as praias, ele cedeu, sabendo que era melhor fechar as praias. Então esse filme aí é muito curioso que depois de tanto tempo, ele foi muito relacionado ao momento que nós passamos da pandemia. Porque a gente vê claramente no filme isso aí. Vai ter o cientista que vai aparecer, que vai dizer, não faça, né? Isso aqui é um tubarão. Aí você vai ver as pessoas, né, os comerciantes, as autoridades, essas pessoas, não foi. Aí isso foi hélice de barco, né, não foi um tubarão, porque eles sabem que vai ser o dinheiro que eles vão ganhar o ano todo, é o dinheiro do verão, e que aquela ameaça... Isso, a ganância... A ganância, né? Só que tem uma diferença, que eu acho que é o seguinte, quando acontece o ataque e tudo, depois, o prefeito, você vê que ele tá ali sentido, né? Que ele até fala, os meus filhos estavam na água também, né? E aqui com a gente não aconteceu isso em momento nenhum, né? A gente tem os políticos que não estão nem aí, né? Faltou também o tapa da mãe, né? Que no caso, se alguém fosse dizer não, você fez tudo que podia, a mãe da criança foi lá e deu um tapa na cara dele. Porque o responsável era ele, né? Responsabilizou, ele assimilou aquilo ali. Então, no paralelo que a gente faz com a situação também, a sociedade, por mais que ela tenha reclamado, mas o contexto não chegou a um tapa para a gente falar. Ainda está devendo ainda. O grande tarefa, né, que vai defenestrar a fonte do problema. Verdade. Tem outra coisa que acontece, que a população começa a querer caçar o tubarão por conta própria, né? Será que tem alguma relação aqui com a nossa fake news, ou as pessoas querendo inventar essas curas por aí, né, que acham que tem a solução e não tem, né? Muita gente achou que tinha a solução para a Covid, né? Caçar tubarão com dinamite ali. Pronto, caçar tubarão com dinamite, né? Igual que usar ivermectina. Pode ser. Sim. A gente está aqui falando ainda dessa primeira parte, está caminhando para a segunda, então a gente vê, apresentado o personagem, né, do Hooper, como a gente tinha falado, e depois, né, do segundo ataque, um instrutor que está lá, um professor que está lá na enseada. E essa pessoa acaba sendo atacada pelo tubarão, né? E um pânico generalizado, né? Toda aquela situação horrível. E a gente vê todos os apelos que o próprio Hooper fez, sem paciência alguma, de fechar as praias. Acontece esse momento, né? Que as praias estão lotadas e acontece esse ataque. Não tem mais como salvar, como ele disse, não tem mais como salvar nem agosto, acabou.
você mora na cidade do tubarão. Então vamos contratar o pescador, né? O Quint, que ele já tinha aparecido numa cena, né? Tem uma entrada incrível, que ele aparece riscando a lousa com as unhas, riscando, né? A Fazendo lousa. um barulho irritante. Ele é contratado para matar o tubarão. Pede acho que $10 mil, não é isso? É o dinheiro da cidade, né? O chefe Brody vai também e vai o Hooper também. Então vão os três nessa segunda parte e a música muda, né? O John Williams também já traz outro tema, né? Um tema mais ligado à questão náutica. É muito bacana também, muito, muito interessante essa parte. Então a gente vai ver essa dinâmica dos três homens dentro desse barquinho, né? Sendo que dois são experientes, mas eles ficam no embate o tempo todo. E um é totalmente inexperiente, que é o chefe Brody, né? Que não tem habilidade alguma e tem fobia, tem medo de água. Eu não sei o que ele vai fazer ali, mas ele vai, né? O Richard Dreyfuss, ele é o técnico, né? O Quint é quem tem experiência ali do mar, né? De pescar, de caçar. E o Brody é o homem comum que não sabe de nada, tem medo de nadar, né? Então, Mais uma vez, um homem bem legal comum a dinâmica que é arrastado, deles. né? É arrastado para uma situação muito maior do que ele, né? Mas ele, apesar Muito maior. ser hesitante, ele vai. Ele vence, né, o medo inicial e vai, né? Eu acho legal falar também da segunda parte, que fica só os três ali caçando o tubarão, que dá para fazer um paralelo com o Moby Dick também, né? Inclusive, parece que no livro, a morte do Quint era muito... A do tubarão e do Quint, né? Muito similar ao Moby Dick, né? Exatamente, porque é o tubarão que pega ele, né, ali. E lá também, né, a baleia. Então aí a gente vai ter cenas incríveis também, como a gente já falou, né? O tubarão já tinha aparecido de corpo inteiro, mas submerso, né? Na primeira parte. Mas a gente ainda não tinha visto a carinha do tubarão ainda. E a gente vai ver logo, logo. É uma cena de susto. É uma cena que a música não prepara a gente antes. Uma pegadinha do Spielberg e do John Williams aí, né? Ela aparece, mas ela aparece depois. O que acontece? Ele tá lá jogando isca no mar e se lamentando, né, achando que aquilo ali é uma besteira e tal, e a gente vê o tubarão se projetando para fora. Então, assim, era um tubarão mecânico, um tubarão que não estava dando certo, mas eu ainda acho que é um tubarão, eu acho que tá muito bom. Eu lembro quando eu assistia, quando eu era criança, era uma cena que eu sempre gritava, assim, é o tubarão! Porque ele aparece assim praticamente, né? Ele inteiro, né? É bem legal aquela cena. Virou meio que um clichê falar que o tubarão é mal feito, né? Mas eu não acho que seja, não, porque primeiro o tubarão em si já é um animal meio feio. Ele não é um animal muito... que ele tem muitas feições, assim, né? É um animal assim, o olho dele é aquela coisa preta, simples, né? Então, assim, pra época, principalmente, e pro tanto de defeito que teve, eu acho que nas cenas que ele aparece, ele convence muito. Por exemplo, vamos comparar com outro filme feito depois, que é o Alien, né? Filmaço. Mas, assim, os poucos momentos que o Alien aparece não são tão convincentes quanto o tubarão desse filme, por exemplo. Tem uns closes da boca do tubarão também, assim, que é bem legal. Mesmo esses filmes mais modernos de CGI, que a gente vê que são super bem feitos, em alguns momentos, o fato da gente perceber que é CGI, por mais bem feito que seja, incomoda. Enquanto esse, por ser prático, sinceramente não me incomoda e para mim eu acredito. Um tubarão não se projeta para fora daquele jeito. Vai aí, Weber, se projeta ou não se projeta? Tenho uma experiência na África do Sul que mostra o nível de ataque do tubarão branco, né? Que com focas que ele vem por baixo e consegue tirar todo o corpo da água. Então aquela cena final que ele se joga e quebra o tombadilho lá do orca, aquilo ali o animal tem potencial para fazer mais do que está aqui naquele filme. Olha aí, tá vendo? Não fomos enganados. Agora tu falou aí da questão do John Williams. O costume do John Williams é sempre primeiro assistir um primeiro corte, né, e depois fazer a música. Então aquilo ali foi coisa que ele pensou depois, né? O que eu posso dizer que eu vi de curiosidade dessa cena é que o Spielberg tá fazendo um diálogo, né, que ele fala a palavra merda, né? Que na época dava uma risada grande, não era a palavra pouco usada no cinema, e aí a ideia dele era o quê? Fazer de uma risada para um susto, né? Deu certo. Só que o susto foi tão grande que quando ele falava a frase lá famosa lá do bar, ninguém ouvia, porque tava todo mundo cochichando, gritando, rindo. E aí na edição eles tiveram que prolongar aquela caminhada dele para dar tempo, né? Fazer silêncio para o pessoal ouvir o que ele dizia. E aí a partir dali começa a tocar a faixa do Man vs Beast, né? Do John Williams, que é o melhor momento do filme, né? Que toca a trilha completa ali, né? Que é o tema do tubarão, tem o tema que eu chamo que é o tema da batalha,
toca o tema do Quint, o tema do Hooper, o tema do Brody. É um momento música de pirata, né? Que o John Williams ele comentou. Esse é um filme de pirata, essa segunda parte. Traz aquela trilha bem aventuresca mesmo, bem clássica. É uma trilha perfeita. Essa parte também, eu também acho a melhor parte da trilha. Essa trilha do Williams aí, vale citar que foi o segundo Oscar dele, né? O primeiro Oscar dele por uma trilha original, né? Sim. Ele tinha ganhado pelo Violinista do Telhado. Foi uma trilha que, assim, na nova Hollywood não era tão comum esse uso de super orquestras, né? Aquela trilha bem clássica, lembra mais anos 40 e tal. E aí, com essa trilha aí, meio que criou uma nova onda, né? De trilha sinfônica, que o Williams foi o maior expoente, né? Que dominou o cinema, assim, ó, blockbuster, né? Dos anos 70, 80, Desde então, até hoje, né? Star Wars, né? Foi com verdade. essa trilha aí. Ele considera uma trilha importantíssima para a carreira dele. Tá se aproximando ao grande embate, né? Você tem aqui a questão dos barris, né, que é um artifício que foi utilizado para mostrar a presença do tubarão sem mostrar o tubarão. Mas a partir do momento que o tubarão aparece, a gente vai começar a vê-lo mais. Então a gente acha que a gente viu muito tubarão no filme. Eu ouvi um dado hoje que dessas 2 horas e alguma coisa de filme, o tubarão aparece 4 minutos. É impressionante. É muito pouco. E não parece que é só isso. É. Então, mas ele vai aparecer nessa cena que a gente falou aqui, pouco antes dele dizer a frase clássica, né, do você vai precisar de um barco maior, e ele vai aparecer em seguida também, e vai aparecer, como o Weber falou, naquela hora que ele vai matar o Quint mesmo. É interessante que o Quint e o Hooper, eles têm uma questão de classe ali, né, porque o Hooper é um cara rico, né, e o Quint é meio classe trabalhadora, né, eles até citam isso no momento lá, que eles estão sempre brigando, os atores inclusive brigavam muito, né, na vida real, mas é interessante que quando os dois estão bebendo, os dois são que estão melhor, né, que eles têm muita coisa em comum, né, pela questão da paixão dele pela navegação e tudo mais. O Quint é irracional também, né, então ele toma algumas atitudes terríveis ali, ele detona o próprio barco, né, ele força o barco a dormir. Sabia disso, que ele quebra o rádio, tudo isso aí. Mas aí, no final, ele vai chegar a hora que ele vai se render pro Hooper, né? O que é que você tem aí que pode matar realmente? E aí, uma coisa que a gente não esqueceu de falar, mas que é interessante, o roteiro desse filme é muito bom. Já vai aparecendo várias vezes o lance do tanque de oxigênio. Parece quando eles estão entrando no barco, vai aparecer em vários momentos, porque isso aí vai ser importante. Ele não tá lá à toa, vai ser importante pro final. E a gente percebe isso. Em várias cenas ele vai aparecer, né? Vai aparecer com destaque. O personagem do Hooper estava fadado a morrer. Só que aí o Spielberg já tinha providenciado umas filmagens, né, reais de tubarão mesmo. E numa dessas ficou muito interessante que um tubarão destruiu uma gaiola que os mergulhadores usam. Ele destruiu, ele gostou muito daquela cena. Só que o tubarão que destruiu essa gaiola é bem menor do que o tubarão do filme. Para ele usar essa cena da gaiola sendo destruída e a gaiola vazia, porque o Hooper não está na gaiola nessa hora, ele tinha que salvar o Hooper. Ele tinha que mostrar o tubarão lá entretido atacando, com a gaiola e o Hooper já fosse fugido, então ele ia ficar escondido lá. Então foi uma coisa que mudou por causa de um take que ele quis usar, né, que foi providenciado anteriormente. Mas o Quint não ia escapar. E a morte do Quint no livro, eu não li o livro, mas era, como a Renata tinha falado antes, muito a ver com o filme, com o livro Moby Dick, né, e o próprio filme também, depois do John Huston, né. Me parece até que eles queriam usar uma cena, estava no roteiro, uma cena, no começo do filme, o Quint ia ser apresentado assistindo o filme Moby Dick no cinema, e ele dando gargalhadas quando, no final do filme, né, quando o Ahab vai afundando junto com a baleia. Só que parece que o Gregory Peck não liberou o uso do exatamente. Filme. Lembra muito o Cabo do Medo, né, o Robert De Niro assistindo o filme. Sim. Lembra muito. Realmente. Verdade. A morte do Quint, por causa do monólogo, no filme agora, ficou muito mais terrível. Porque fica pesado. É pesado, né? Ele fala do horror que é aquilo ali, a experiência de ver a pessoa sendo devorada do lado dele. E ele vai morrer assim, de uma forma horrível, e como o Weber falou, muito gráfica. Que na TV, quando era cortada, a gente não presenciava, mas acho que é a primeira vez que eu vi filme em DVD, sei lá, que eu vi como era, brotava sangue da boca. Muito sangue, É bem forte, né? É uma coisa forte mesmo. Ele primeiro pega a perna, depois vai pra barriga e depois leva ele. Isso. Exatamente. E a gente sente, né? Porque a gente já se apegou ao personagem, né? Já se apegou. Apesar dele ser durão, ter toda aquela coisa dele, né? Mas a gente se apega a ele, né? A gente acha que Hooper morreu, a gente vê o Quint, né, sendo estraçalhado, e só vai sobrar o chefe Brody, que é aquele lá do começo, relutante, que tem fobia de água, não é um ser do mar, só tem ele lá.
E aí? Foi mudado, obviamente, do livro, né? Me parece até que o Peter Bentley não curtia muito esse lance, né? Ele disse, isso ainda é inverossímil, não vai dar certo. Mas o Spielberg acreditava o quê? Que se ele tinha conseguido levar a plateia até o final, acreditando nele... Ele tinha que ser o herói mesmo, né? Ele tinha que ser o herói, tinha que ser uma coisa espetacular, né? Ele não tá matando um tubarão. Ali, o tubarão ele é simbólico, é algo muito simbólico. Maior. É a mesma maldição que está em cima de uma pessoa comum. Então ele faz isso. Tanto que o Renato até comentou, quando o tubarão explode, né, e você vê ele, assim, ele caindo, né, nas profundezas, os restos, então você vai ouvir o mesmo sonzinho que você escutou no encurralado lá, quando o caminhão cai. Ele usa o mesmo som outra vez. Inclusive, o momento que esse som aparece é quando meio que a barbatana dele sai da nuvem de sangue, né? Que é quase imitando a nuvem de poeira do encurralado, né? É basicamente a mesma cena. O grande herói acaba sendo o Brody mesmo. E você vê o Hooper voltando, né? Então eles vão nadando até a praia, né? E o cinema nunca mais foi o mesmo. Nunca Depois mais. desse filme, nunca mais foi o mesmo, né? Não, inclusive essa cena também traz o precedente da explosão, né? Porque até Star Wars copiou, né? Porque o que é? Frase de efeito, tiro, explosão. É o básico do blockbuster. É isso aí. Influenciou tudo depois. Weber, é mais uma frase que tá na minha cabeça quando eu tô assistindo. Eu me lembro da dublagem. Então eu tô assistindo assim. Ele diz o que assim? Smile, son of a bitch. E sempre escuto. Um sorriso desgraçado. Alguns anos depois teve a sequência, teve Tubarão 2. Acho que foi até o Tubarão 4, né? Cada um pior e tem que o Tubarão outro. 3D, não esqueçam. Tubarão 3 é em 3D. É um dos piores. É horrível. Ele ainda conseguiu convencer, né? Ele não, os produtores conseguiram convencer o Roy Scheider a fazer o segundo. Eu me lembro que o 4 tinha o Michael Caine. O Michael Caine. Pagando seus boletos, né? Os boletos, claro. Pois é. A esposa, né? A esposa também, ela é a heroína do 4. Então, assim, vamos lá. A gente falou de 2 filmes, né, que tem uma premissa muito parecida, né? Que a gente está falando dessa força, não só a força da natureza, mas a força irracional, algo que cai em cima de uma pessoa comum, como uma maldição. E, assim, a gente tentou relacionar isso aí a um filme que foi feito bem depois. Obviamente, como a gente acabou de falar, depois de Tubarão, tudo mudou, né? Mudou o cinema como um todo, mas mudou também a vida do Spielberg, né? Ele começou a fazer outros tipos de filme. Ele teve filmes que não foram, né, tanto sucesso, tão reconhecido, A Guerra Muito Louca, mas ele fez Contatos Imediatos, que é um filme que a gente também vai conversar sobre depois, que ele repete a parceria com Richard Dreyfuss, e ele vai ter o que muita gente considera um dos maiores filmes dele, né, que é ET, que é de 82, não é isso? Ali no ET ele se consolidou, né? Ele se consagrou, né? Ele se consagrou. Eu me lembro que eu comecei a gostar de cinema por causa disso, mas a gente vai deixar a gente chegar falar lá. isso na hora do ET. Mas aí foi, tal, a gente queria um filme que também tivesse a ver com essa temática. E logo antes teve o Indiana Jones, né? Teve o Indiana Jones, que a gente, inclusive, a gente recomenda que você assista a nossa live sobre o Indiana Jones, ficou muito boa. Teve vários sucessos, ele também tentou uma abordagem mais séria em alguns filmes, e ele veio já quase 20 anos depois, veio fazer, em 1993, um filme que a gente relacionou com esse justamente por essa questão. Com algumas diferenças, né? Mas a tentativa de se colocar a natureza, a vida, né, dentro de um formato, conter aquilo ali, controlar, e dá errado, e essa força descomunal, ela vem e cai por cima das pessoas comuns. No caso, a gente vai ter também um herói desse filme, né, que é o Parque dos Dinossauros, também é uma pessoa relutante, que ele é um pesquisador, ele é um paleontólogo, ele tem a vida no campo, né, nas pesquisas dele, ele é arrastado para essa situação por uma questão financeira mesmo, né, ele é uma sumidade no que ele faz, mas em outras bem coisas... estudioso, né? Ele é uma sumidade naquilo ali, mas até em outras coisas, por exemplo, relacionamento familiar zero. Tecnologia zero. Ele não consegue nem colocar o cinto de segurança, né? Então eu acho que ele se coloca nisso aí. E muita gente acha que também, assim, Jurassic Park também é um filme de monstro, vamos dizer assim. Embora tem uma abordagem diferente em muitas coisas. Mas, assim, vai ser legal a gente falar sobre o Jurassic Park, porque, além de tudo, a gente sabe que vai ser lançado agora mais um filme dessa franquia que foi gerada a partir desse grande sucesso de 1993. Curiosamente, a gente estava reassistindo os filmes, né, para conversar, e o Jurassic Park, apesar de eu já ter assistido mais de uma vez também, fazia um tempo que eu não assistia, né? Reassisti há uns 3 dias, eu acho. Não consegui mais também
avaliar muito o filme tecnicamente, porque é entretenimento puro e eu mergulhei no filme mais uma vez. E eu lembro da sensação de ter visto no cinema, um maravilhamento, né, que a gente teve, né? Eu lembro que tinha um colega, um estudante, não era estudante, eu tinha um colega que ele assistiu o filme primeiro que eu, e ele veio e falou: "Ei, você já assistiu o Parque dos Dinossauros?" "Não, eu vou hoje." "Não, eu vou também de novo com você." "É de verdade. É de verdade." Eu falava assim, Ai. "Não é efeito especial, não, é de verdade." Quase 30 anos depois, parece, é de verdade. Eu lembro do alerta do pessoal dizendo, vá no que tem um áudio bom. A gente assistiu no São Luís. filme até digital, né? Sim. DTS, foi o primeiro filme. Também, além disso. Vem muito também do sucesso que foi no ano anterior, Exterminador do Futuro 2. Muito das técnicas que foram desenvolvidas nesse filme, elas foram aprimoradas no Jurassic Park. E o próprio Sam Winston, né, que fazia os animatrônicos, né? Ele fez o robô do Exterminador e tinha feito a Rainha Alien também, né? E aí foi realmente o CGI, porque ali no Exterminador tudo bem, já era muito avançado, mas eram aquelas formas metálicas, né? Um negócio líquido. Que não era orgânico, a partir né? do Jurassic Park, dá pra dizer que ali começou um cinema que agora tudo é possível. Pro bem e mudou pro mal. tudo ali. Eu acho que a Kathleen Kennedy falou que no dia que eles viram o teste pela primeira vez, a gente está sentindo aqui o que o pessoal sentiu quando o som chegou no cinema. Parece ser uma frase um pouco exagerada, mas se você parar pra pensar, não é tão exagerada. Não. O que o CGI fez no cinema, né? Porque aí depois, tipo, até o Peter Jackson, ele assistiu e falou, bom, agora eu vou conseguir fazer o Senhor dos Anéis. O James Cameron, agora eu vou conseguir fazer o Titanic. Foi uma revolução tecnológica, assim, muito grande, né? Esse filme, quer dizer, o Spielberg aprendeu muito bem a lição dele, né? De que, às vezes, não mostrar é melhor, né? Então, ele começa, assim, com aquela ameaça do Velociraptor, né? Que algo terrível acontece, mas a gente não vê. Então, ele vai guardando isso pro momento certo. É quase uma homenagem ao Tubarão ali, a primeira cena, né? Eu acho. É a mesma coisa. Olha, a gente não relacionou esses 3 filmes à toa, não, tá? A gente sabe. A apresentação dos personagens também, você logo é apresentado pro Alan Grant, né, que é um paleontólogo. Eu acho curioso a relação que tem, assim, sobre a extinção nesse filme, né? Porque a partir do momento que vai se ver o dinossauro, ele começa a se sentir como um ser extinto, né? Por que vai precisar de um paleontólogo agora? Não, isso aí foi um paralelo que aconteceu com a equipe de efeitos especiais, né? Porque o filme originalmente ia ser em stop motion, né? Que era o artista lá, era o Phil Tippett, né? Que era o grande nome da época. Tinham começado já, existe esses testes em stop motion, tava bem feito, só que nunca comparado com o CGI que veio depois, não, né? E aí ele foi um dos caras que falou, quando viu o teste, pronto, eu tô extinto, acabou minha carreira, né? Acabou que não, que ele conseguiu se adaptar, ele conseguiu evoluir, assim como o Alan Grant no filme, né? E o Spielberg fez questão de usar essa mesma frase que o cara dos efeitos especiais usou, colocou pro Malcolm, né, que fala, será que você tá extinto agora, né? E ele tem que evoluir, tem isso, né? Tem uma coisa que a gente deve falar antes da gente entrar no filme mesmo, já que a gente falou do Alan Grant, falou do Malcolm agora, que eu acho um personagem incrível. Eu tenho pena que ele não aparece mais no filme, né? Porque tem um determinado momento que ele tá acidente e acaba. Mas eu acho ele incrível, o Jeff Goldblum tá no áudio ali. Gosto da Laura Dern, gosto do Raymond, né? O que é o David Attenborough, né? Eu acho. Richard, né? O David é o biólogo, né? Olha, eu confundo, que é irmão dele, né? Pois é, o Richard Attenborough, né? Só que o que acontece? Esses personagens já existiam o quê? No livro. Porque esse filme, né, ele é baseado também, como nos anteriores, no livro. É o livro do Michael Crichton, né? Importante a gente falar disso também. Do autor, né, também, que de alguma forma ele tinha uma visão para a obra dele. O Spielberg, é impossível ele não dar o toque dele, né? É o toque de Midas, né? Dá o toque de Midas. Porque o Spielberg sabe o que é que as pessoas querem assistir. Então ele teve um entendimento que tem toda uma questão maravilhosa, que é uma questão ética, moral, que tem nesse filme, nesse livro, nesse filme. Mas o Spielberg sabia que o mais importante de tudo eram os dinossauros. É um filme de maravilhamento. Ele tem que construir toda essa atmosfera para, a partir do momento que você vê os dinossauros, aquele avanço tecnológico, você vai acreditar. Talvez no livro, que eu também não li, outros aspectos da questão ética, que eu também acho interessante, muito interessante no filme, né? Tem uma frase que é o Malcolm que diz assim: vocês ficaram tão maravilhados com o fato de que podem fazer uma coisa que não se perguntaram se vocês devem fazer essa coisa, que é justamente essa questão da genética, né? Weber, essa questão da premissa que está no livro, de que é possível clonar dinossauros a partir do sangue que estaria nos mosquitos congelados, não, está preservado no âmbar. Tire logo as nossas ilusões. Voltar aqui um pouquinho, no caso, a gente teve o filme de 93, né? Em 97,
a gente teve a clonagem da ovelha Dolly. Então, pouco depois é que a gente começou a ver, estão começando a fazer as coisas, né? Começou a ter esse impacto. Eu já estava dentro da biologia. Em 93 eu estava estudando, e em 94 eu entrei. E gostava de dinossauro desde criança, e aquilo parecia uma coisa muito distante. E, inclusive, ele estava falando aí do Richard Attenborough, que aparece no filme, né? E eu não me imaginava relacionado com esse assunto, só que acabou que eu vim parar na Chapada do Araripe, que é um berço dessa vida pré-histórica, dessa época, e o irmão do Richard Attenborough virou o padrinho da espécie que eu trabalho. E ficou interessante que, aos poucos, com o avanço do conhecimento, hoje a gente entende que ave é dinossauro, do ponto de vista do rigor científico. Então, de repente, eu trabalho com dinossauro na Chapada do Araripe, dinossauro que está vivo, né? E isso, de repente, assim, aquilo que a gente via como uma coisa muito distante, fantasiosa, e também pesquisa genética, né? Quando você fala da genética de animais pleistocênicos, e está falando de bicho de 10 mil anos, dependendo da condição que o animal esteja congelado, se é possível. Mas no caso do dinossauro, não é você tirar aquele do âmbar, o sangue, conseguir extrair um DNA daquilo, não é possível. Porém, lembra que eu falei que as aves são dinossauros. E quando a espécie vai evoluindo, você não tem, muitas vezes, a perda do DNA, daquela informação que está ali. Uma parte preserva. Por exemplo, nós temos ainda, no nosso DNA, a memória das formas que nos antecederam. Uma parte vai se degradando. Então, parte dos dinossauros ainda estão por aí, não no âmbar, mas nas aves. No DNA delas, você pode acionar determinadas partes do DNA que guardam características de dinossauros. Por exemplo, aves, elas têm a parte genética para expressar dente, e ela não expressa, mas você pode manipular aquilo e fazer ela voltar a expressar. Existem pesquisas que mostram isso. Outras partes se perderam. Por exemplo, a cauda de um dinossauro numa ave não teria mais essa parte genética para poder expressar. Perdeu. Então, uma parte tem como recuperar por essa via. Então, de certa forma, ainda dá para ter manter um pouquinho da esperança, da ilusão, da magia que é de você imaginar a possibilidade das coisas, né? Por outro caminho, existe uma perspectiva. Agora, eu queria falar sobre a explicação do filme, que, assim, eu acho que cientificamente eles explicam que o DNA se degrada depois de um certo tempo, né? Parece que o limite que ele consegue durar é 200 mil anos. Ouvi falar que mamutes já conseguiram achar no gelo DNA preservado, mas de criaturas de milhões de anos seria impossível. Só que, assim, essa desculpa que eles dão no filme é tão boa que você compra, mesmo você sabendo, é tão boa, é muito boa essa estratégia de pegar pelo sangue do rico. Não, foi perfeito. Aquela animaçãozinha que o Spielberg usou ali também, muita gente aprendeu que era DNA por aquilo ali, né? Foi um filme que, apesar de hoje a gente sabe que tem muito erro, mas introduziu paleontologia. Quem é que sabia o que era paleontologia antes de Jurassic Park? Falavam até que paleontologia era uma coisa de velhinhos, né? E depois explodiu, né? Eles tiveram consultoria de pesquisadores, né, para poder desenvolver a parte de apoio científico. Também viajaram na maionese em alguns aspectos que não tinha nada a ver, inventaram. E eu lembro também, quando eu vi o making-off, o pessoal falando o pessoal do CGI botando língua bífida no Velociraptor, né? E aquilo era completamente errado. Na época já se compreendia aquilo. E a pessoa fez achando que estava fazendo um efeito muito interessante, mas cientificamente era errado e aquilo foi gongado na hora, né? E é natural que numa ciência que a cada dia você tem uma descoberta, né? Ele vai ficando caduca em muitos aspectos que não tinham como antecipar, mas isso não diminui os méritos da época e tal. O filme é maravilhoso e o que podia ser feito é ir consertando isso, conseguisse de alguma forma. Por exemplo, Weber, Velociraptor, você já me disse que o Velociraptor ele tem penas. Já se sabia que ele tinha penas nessa época do filme? Não, sabia que era relacionado às aves, né? Mas aí no caso, você saber que ela é emplumada, que é uma ave, é um dinossauro, né? Isso foi sendo consolidado, tinha correntes, essas correntes umas vão vencendo as outras à medida que vai sendo descobertas as evidências, né? E é interessante a gente pensar que o Velociraptor ele é muito menor do que o bicho que é apresentado no filme, né? E é interessante que a gente tem também um animal que é de outro ramo
da família, mas é muito parecido com o aspecto do Velociraptor. Inclusive emplumado, como deve ser, aqui na região da Chapada do Araripe. Santana Rápido Placidói, né, que é um animal emplumado também naquela dimensão, para ele chegar até aquele tamanho que tinha por aqui, no estado do Ceará. Não, eu acho que se a gente quisesse ficar falando só sobre isso aqui, a gente falava horas. Porque se você for pensar, por exemplo, eu acho uma cena incrível, mas também é totalmente viagem, né? Na maionese, como chama aquele que solta o veneno no filme? Que ele quis fazer uma relação com um lagarto que existe. Ali eu esqueci o nome dele agora, mas aquilo realmente não tem nenhum parâmetro de que aquilo existisse. E é interessante que a gente está falando de preservação, que na Chapada do Araripe existe um fenômeno que foi apelidado de efeito medusa. A condição de preservação do fóssil ela é tão especial porque ela foi feita numa espécie de uma lama sem oxigênio. Então, partes moles desses animais são preservadas. Você tem um peixe com coração, você tem vaso sanguíneo, você tem, inclusive, uma característica que é fabulosa, que é pigmento. Né? Então você tem como saber a cor de algumas estruturas, porque o pigmento ainda está lá. Né? Então essa condição muito particular da Chapada do Araripe, ela é o que faz a gente chegar mais perto do que era a vida naquele tempo. Então, assim, como você falou, realmente, tem essas ressalvas, mas a gente sabe que é um filme excelente, é um filme que despertou para muitas pessoas essa curiosidade, né? Eu imagino que para muita gente dinossauro sempre foi um assunto interessante, para outros nem tanto, mas o número de pessoas que passou a curtir esse assunto, né? Eu me lembro que tinha, logo depois do filme, teve um chocolate que tinha os cards do dinossauro e vendiam nas bancas de revistas dinossauros para você montar. Isso, eu tinha esse álbum completo aí. Tu completou esse álbum, né? Tinha, sim. Tudo isso, né, assim... Esqueci de comentar só uma coisa, o livro do Crichton traz aquela história do sapo, né, que ele serve para desculpa pra muita coisa, né, o que tiver errado no dinossauro, bota na conta do DNA anfíbio, né, é uma boa desculpa. É a história, né, da reprodução, da mudança de sexo, né, que vai ter lá depois do filme. Mas vamos voltar pro filme em si mesmo. Então a gente tem essa premissa, né, que a gente acredita, né, que é possível tirar o sangue do mosquito preservado e tal, não sei o quê, e que foram criados os dinossauros, né, a partir disso, né, uma série de dinossauros. Qual é, então, a grande questão ética, assim, pessoas usando a ciência para buscar entretenimento, para buscar notoriedade, e não a ciência como um fim em si mesma, que é o grande questionamento que todos vão fazer, os três envolvidos, né? Mas principalmente o Malcolm começa a falar muito isso aí, né? Ele fala, até eu já falei essa frase, né? Que ele diz, vocês estão tão preocupados com a possibilidade de fazer algo que não questionaram se deveriam fazer algo, né? Everyone in the world has the right to enjoy these animals. Sure, they will. What, we'll have a coupon day or something. Gee, the lack of humility before nature that's being displayed here staggers me. Well, thank you, Dr. Malcolm, but I think things are a little bit different than you and I had feared. Yeah, I know. They're a lot worse. Now, wait a second. Now, we haven't even seen the part where you feel... Donald, let him talk. There's no reason. No, I want to hear every viewpoint. I really do. Yeah, don't you see the danger, John, inherent in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen, but you wield it like a kid that's found his dad's gun. It's hardly appropriate to start hurling generalizations. If I may, I'll tell you the problem with the scientific power that you're using here. It didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility for it. You stood on the shoulders of geniuses to accomplish something as fast as you could, and before you even knew what you had, you patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox, and now you're selling it. You want to sell it. Well, I don't think you're giving us our due credit. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could that they didn't stop to think if they should. A vida sempre encontra um jeito, né? Life finds a way. Então, assim, a vida dá um jeito, né, de sair desse controle, porque ele é um matemático que trabalha principalmente com a teoria do caos, né? Pequenas coisas que vão fazer com que determinadas ações vão ter outras consequências que não se imagina. Que no começo do filme, quando ele vai dar as considerações dele, o pessoal faz aquele 1 segundo de silêncio, olha para a cara dele e despreza, né? E ao final do filme ele vai vão vendo que ele tem razão, mas no começo quem vai dar um vídeo, né, para aquela mosca que tá ali, né?
Ele é o ator da música, né? Exatamente. Pois é. Então, assim, a gente vê a situação, realmente, aquele filme que vai mostrando essa coisa de maravilhamento e tal, questões éticas, mas ele vai virar, eu acho que passa do suspense, né, Renata? Ele vira um filme de terror. Sim, com certeza, né? É assim, vai criando aquele suspense, mas a partir do momento que acontecem os ataques ali, é terror mesmo, né? Assim, a gente fica falando para eles, pelo amor de Deus, saiam daí, né? E tem aquela cena que o Tiranossauro pega o homem, assim, que ele tá na privada. Advogado, assim, nossa, né? Aquela cena ali, eu acho que para quem assistiu aquela cena criança ali, deve ter ficado meio traumatizado, viu? Eu adoro aquela cena. Eu adoro aquela cena, desde da hora do copinho, que vai... Isso, que você vê só o balanço. Parece que foi super difícil de fazer aquilo ali. Tá dentro do carro das crianças, né? Que o menino observa, né? O Tim, né? Ele que observa primeiro. A história do parque em si já estava dando errado, né? Porque eles queriam que as pessoas vissem num tour e os animais não queriam. Aí ele vai ver naquela história da energia, né? Que eles cortam a energia e tal, que o tiranossauro, antes de partir a cerca, ele já comeu a cabra, né? O bode. E a menina pergunta, cadê, né? Cadê o bode? Cadê a cabra? É um bode ou uma cabra? Agora não sei. Cadê o bode? Eu acho que é uma cabra, né? E aparece a perna da infeliz lá. Cada momento daquela cena é um terror só. Não, e é muito legal também, porque pega também essa coisa do personagem do Sanil, que ele era aquele cara que não queria nada, só queria saber de estudar ali, família, mas aí ele começa a ter alguma coisa com as crianças, né? A se preocupar, né? Com as crianças. Você vê que ele pega o amor ali das crianças. E isso é uma coisa que eu acho legal, fazer essa conexão das duas coisas, né? Exatamente. Ele não se torna só aquele herói no sentido assim, eu vou matar o dinossauro como matou o tubarão. Não é isso. Ele é herói, mesmo ele não tendo relação nenhuma com as crianças. Ele não quer ter filho, mas ele pega aquilo ali, né? Ele assume aquilo ali. E ali no final também ele praticamente ia se matar ali, né? Se o dinossauro não chegasse ali... Porque no final, né, o grande herói vai ser o tiranossauro. Ele salva tudo, né? Ninguém imaginava que acontecesse. Sim, com certeza. E antes ali de acontecer isso, também tem aquela cena que eu adoro ali, que as crianças ali é uma cozinha, né, ali, e aí chegam os Velociraptors. Nossa, aquela cena eu acho demais. É outra cena de terror também. E ele vai mostrando os detalhes, né, ali é o pé do bicho ali, nossa, é muito legal aquilo. O momento do espelho ali que é genial, né? E tem outra cena também que eu acho que dá muito medo, quando o Samuel Jackson, o personagem dele, vai tentar religar, né? A luz, Tchau, né? Ele vai se embora, acabou. Mas ali, ninguém sabe o que está acontecendo ainda. E quando a Ellie e aquele outro personagem que é ótimo também, que é tipo um caçador, assim, que faz a manutenção ali. Eles vão atrás, aí ele diz para ela assim, nós já estamos sendo caçados. Ele só precisa dizer, e como lá no comecinho, olha que é um roteiro bem feito, lá no comecinho, o Alan Grant já tinha falado como é que era o mecanismo de caça do Velociraptor, a gente sabe, vai vir pelo lado. Então ele tá lá, naquele momento, lá, preparando a arma dele, sabe que tá lá, o Velociraptor tá naquele lugar, mas o ataque vem com a grandona, né, como eles chamam lá. Aí ele até diz, clever girl, aí pá. É muito legal. Outra cena também que eu adoro, assim, é uma cena terrível, mas a hora que o menino é eletrocutado, né, que ele praticamente morre ali, né, e aí o Sanil vai para ressuscitar ele, né. Não, ali é suspense e Hitchcock total, né, que ela vai fazer a montagem paralela enquanto a Ellie tá ligando lá os sistemas e o menino tentando descer com medo, né, tinha medo de altura. Combina com o jumpscare, né? Que na hora que ela liga a luz, o dinossauro salta na tela, né? É uns 3 sustos seguidos, assim, eu acho. Essas cenas, assim, que no final estão muito bem costuradas dentro do filme. Né? A gente tá falando aqui isoladamente, mas o filme flui muito bem. E dicasinhas que eles vão dando. Que ela diz, eu sei que tem 2 Velociraptors trancados ali, a não ser que eles tenham aprendido a abrir porta. E abrir. A gente imagina que eles não vão ter saída, que os Velociraptor vão pegar Velociraptor. Eu não consigo falar isso.
os Velociraptors, os raptores vão pegar os nossos heróis, mas o Tiranossauro vem e mostra mais uma vez que é imprevisível, né? Não tem jeito de você imaginar o que vai acontecer na natureza. Acaba ali, ele fica lutando com os Velociraptors e eles escapam. Então vão dali já para pegar o helicóptero e ir embora, né? Eu acho muito curioso nesse filme o final dele, que casa muito com o que o Weber está falando. No final eles estão lá no helicóptero, destruídos, mortos de cansaço, né? E você vê uma ave acompanhando ali, e termina com aquela cena. Que é o que o Weber falou, os dinossauros são as aves. Então, todo aquele maravilhamento, né? A gente tem que ver que, eles continuam aqui. Então, de alguma forma, se a gente tiver uma relação mais bacana com a natureza, a gente vai poder se maravilhar com uma coisa que parece fruto da ciência, da genética, do investimento num parque, não sei o quê, uma série de coisas, mas que está aqui vivo hoje, enquanto a gente está habitando esse mundo, né? É muito bonito porque representa a evolução, e é a evolução do próprio Alan também, né? Porque ele olha ali para a ave, né? A evolução dele como personagem, né? Bem poético, bem poético. Eu gosto de terminar daquela forma. E fica mais bonito ainda com a trilha do John Williams, né, gente? A trilha do John Williams nesse filme também é uma coisa espetacular, né? Mais uma trilha inesquecível do John Williams. Um tema que a gente escuta e lembra já de cara, na hora. E assim, mostra como o Spielberg também, né? É legal aquele diretor que ele se cerca dos melhores, mas ele tem a palavra final. E a gente consegue identificar. É um trabalho com a cara dele. E esse foi um filme que ele também conseguiu terminar ali no tempo estipulado. Porque parece que ele tinha, não lembro, acho que 50 e poucos dias, ele terminou até antes. Foram 2 anos de produção, de pré-produção, tudo, né? Mas as filmagens mesmo, ele conseguiu acabar antes, né? Ele teve um problema na pós-produção porque ele já estava filmando a Lista de Schindler. Então ele filmava a Lista de Schindler pela manhã. E à noite, ele, por videoconferência, que não existia nem Skype, nem Zoom na época, era por satélite, ele analisava os efeitos especiais, né? Para as tomadas. E fez ao mesmo tempo que filmava na Cracóvia, né? Olha, Renato, você acabou falando o ponto que eu ia comentar. Olha os 2 trabalhos que ele estava fazendo. Totalmente diferentes, né? O nível de excelência que ele teve para fazer aquele filme, que é basicamente um entretenimento, embora tenha todas essas questões que ele levanta, ao mesmo tempo, a profundidade de um filme, que é um tema muito delicado, muito sério, conseguiu fazer um filme sobre um assunto que muitos falaram, mas que ele já deu uma visão totalmente diferente e muito pessoal também, porque envolve a história de certa forma, da família dele. Da família dele, não, né? Dos ancestrais. Também, da herança. E que é um filme também que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre ele depois. Eu não sei como é que a gente vai conseguir, sabe? Porque são dezenas de filmes e muitos deles são maravilhosos e a gente vai tentar falar de 3 em 3 aqui, né? Mas é um cineasta único. Acho que a gente falou tudo, né? Eu acho que falou, que os 3 filmes se ligam. A gente procurou aqui conversar sobre esses 3 filmes, como a gente já falou várias vezes ao longo dessa conversa, a gente entende que tem uma relação entre os 3, né? Imagino que se você está aqui até agora, você já assistiu os 3 filmes, se não, são filmes fáceis de achar, né? Você, por exemplo, o Encurralado, que é o menos conhecido deles, você tem no YouTube, né? Em boa qualidade. Mas a gente vai continuar nessa nossa missão de falar dos filmes do Spielberg, agrupado por temas, né? Eu queria aqui agradecer a participação dos nossos amigos, né? Do Renato, do Weber, da Renata, por terem dividido aqui o seu tempo, por ter se dedicado a assistir os filmes de novo, pesquisar sobre os mesmos, né? Buscar vídeos, né, no YouTube, buscar material em revistas, né, em sites e tal. A Renata até encontrou uma revista 7, não foi? Da época. Sim, da época, exatamente. Muito legal. Nossa, tinha mais de, eu acho que 10 páginas só falando do Jurassic Park. Tenho saudade dessas revistas, acho que a gente... eu também, nossa, muito. Vale citar que Jurassic Park, na época, se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, né? Foi. Bateu quase 1 bilhão, foi superado pelo Titanic depois. E também, como a gente falou do Tubarão, né, que o cinema nunca mais foi o mesmo depois de Tubarão, também não foi mais o mesmo, né? Depois de Jurassic Park. Spielberg, mais uma vez, mudando tudo. Então tá, pessoal, obrigada, né, por vocês terem dividido seu tempo aqui conosco, e a gente se vê na próxima. Até mais.